Oi pessoal, aqui é a Misaki e hoje a gente vai contar um pouquinho da minha história com o inglês, né? As leituras em inglês. Eu sempre tô falando aqui, trazendo livros que eu falo que ainda não foram traduzidos, né? Que eu leio em inglês e aí tem várias pessoas que me perguntam às vezes sobre isso, né? Como que eu comecei a ler, se foi fácil, enfim, como que é aí o processo. Então eu decidi fazer um vídeo contando mais ou menos, né, como que foi aí a trajetória. Tudo começou, né, no ensino ali fundamental, então eu comecei a fazer inglês na escola, normal, e naquela época eu já tinha muita curiosidade, né, de aprender o idioma, porque tinha muita coisa que eu queria, né, assuntos que eu queria saber, que não tinha material em português, né? Eu só achava coisa em inglês, ou então naquela época estavam começando, as pessoas começando a navegar em sites, blogs e tal, e aí eu só tinha informações, né, das coisas que eu me interessava em blogs que não eram em português, né? E aí, um motivo muito grandioso. Tinha também várias músicas, né? Coisas que eu gostava de ouvir, que eu queria traduzir. E aí, nessa época, então, que eu tava aprendendo inglês na escola, eu comecei a me empenhar, né? Com afinco nisso, em traduzir eu mesma. E assim, eu só fui entrar em algum cursinho, fazer alguma coisa além do inglês da escola, depois da oitava série. Então, hoje o que seria o nono ano, né? Então, quando eu tava lá na oitava série, quando eu tava quase indo pro ensino médio. Antes disso, eu já tinha tentado ler 2 livros por conta, que eram um sobre um conto de Natal e o outro eu não lembro direito a história, mas eram 2 livrinhos curtos que a professora de inglês da época tinha recomendado. E, enfim, foi assim, uma leitura muito difícil naquela época, porque eu ainda estava naquela mentalidade de tentar traduzir palavra por palavra. Então foram 2 livrinhos curtos. Gatão, que foi? Então foram 2 livrinhos, né, curtos, eu diria ali que eles não tinham 50 páginas, bem menos, eram bem fininhos, sabe? Que eu traduzi palavra por palavra, então foi uma leitura lenta, eu demorei semanas para conseguir ler aquilo ali. E eu acho que não foi uma leitura proveitosa na época, porque por mais que eu tenha curtido até a historinha, não foi um negócio fluido, né? Foi aquele negócio truncado. Era mais ou menos como eu fazia com tudo, né? Com letra de música e tal, não tinha as manhas ainda. Mas então, quando eu tava aí na época do colegial, eu comecei a fazer um cursinho de inglês por fora. Na época, eu fazia no Pink and Blue, que era meio que uma franquia junto que tinha com a Fisk, né? Era do mesmo dono na época, enfim. Era o que tinha aqui na minha cidade. E aí eu fiz vários estágios, né? Até eu terminar o colegial eu tava fazendo aí esse cursinho. Eu comecei os primeiros estágios, eu sabia basicamente tudo que tinha nos primeiros estágios, mas na época eu era muito tímida, sabe? Eu não tinha coragem de já começar, sei lá, fazer uma proficiência pra tentar um estágio maior, então eu quis começar desde o número 1. Enfim, né, o cursinho me ajudou também a conhecer mais palavras, né, mais vocabulário, entender mais gramática, essa parte mesmo dos esquemas gramaticais, né, porque você estudando sozinho, tem coisa que você percebe, mas tem outras que é mais fácil alguém te explicando, então eu acho que pra isso o cursinho me ajudou bastante. E aí, né, quando eu terminei o colegial, eu prestei vestibular para letras, né? Então eu já tinha ali um certo conhecimento, mas eu não me arriscava, né? Tipo, eu lia, assim, textos curtos, né? Fazia tradução, que nem eu falei, sempre girava em torno desse negócio de traduzir palavra por palavra. Era muito difícil ainda pra mim, né? Sei lá, tentar me aventurar em coisas maiores. Mas foi justamente na época da faculdade que eu comecei, né? Começou a despertar a minha vontade. Por quê, né? Meio que por necessidade até também, porque tinha muito texto lá da faculdade que os professores, eles recomendavam, né? Ou até davam mesmo pra ler ali nas aulas, que eram em inglês, espanhol, enfim, e aí você tinha que se virar, né? E o que aconteceu, né? Tinha um curso, era um projeto ali que o
meu instituto, né, de letras na época, eles tinham que ele chamava Reading Web. Eu até não sei se ainda existe, né, aulas, né, como as que eu fiz, mas enfim, era tipo uma matéria eletiva que você pegava desse curso e, assim, a faculdade inteira ali, e outras faculdades, né, a universidade inteira, eu diria, todo mundo da Unicamp, todos os cursos, podiam fazer essa aula, que se chamava Reading Web. E ela ensinava pra gente o inglês instrumental, que era o quê? Era um inglês mesmo, ensino de inglês voltado pra leitura. Então, não tinha aula de, sei lá, de conversação, de listening, não tinha nada disso. Era um esquema basicamente para você aprender a ler, né, para ter mais fluidez aí nas leituras em inglês mesmo. E justamente porque todo mundo, né, assim como eu também, que os professores davam às vezes texto ou indicavam os livros, isso acontecia em todas, né, as faculdades ali da Unicamp. Então, todo mundo tinha esse interesse em comum, todo mundo queria fazer. E, gente, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi fazer foram, acho que 2 semestres, se eu não me engano, desse curso, né? Foi a melhor coisa. Por quê? Ele me ajudou bastante a me aventurar, sabe? Assim, a perder o medo de querer traduzir tudo, palavra por palavra, saber exatamente tudo. Então, esse curso, ele basicamente vai ensinando você a fazer ligações, né, das frases, a tentar ler a frase como um todo e não palavra por palavra. Então, muitas vezes, se você pega a frase como um todo, você acaba não tendo que procurar uma palavra ou outra que você não saiba, porque é mais fácil de você inferir o significado dela ali, né, no contexto. Então, foi uma coisa assim que, sério, foi mágica, né? E depois que eu fiz esse curso, eu comecei, né, a tentar ler mais textos, assim, textos maiores. E chegamos aí no derradeiro desafio, né, que eu me dei, que foi... eu decidi ler Harry Potter em inglês, porque, enfim, naquela época que eu tava na faculdade, os livros ainda estavam sendo lançados, né? E eu tinha lido os 4 primeiros tradução, tinha esperado 1000 anos eles saírem aqui no Brasil a tradução. Naquela época demorava bastante, né, pra sair as traduções aqui de coisas super famosas, e aí você ficava naquela agonia, né? E eu tinha lido os 4 primeiros, né? Aí já tinha sido lançado o Ordem da Fênix. E eu lembro que eu esperei aí pelo menos acho que uns 6 meses demorou até eles lançarem a versão em português do Ordem da Fênix. Enquanto isso eu fui lendo trechos, algumas traduções, pedaços na internet. E aí eu pensei, gente, por que eu não me aventurei a ler esse Ordem da Fênix já em inglês, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, então eu esperei, né, vários meses ali, super na curiosidade, li Ordem da Fênix em português, né, no fim das contas, mas eu fiz essa promessa, que quando a J.K. lançasse o próximo livro, que seria o Enigma do Príncipe na época, eu compraria ele em inglês e tentaria ler em inglês. E, gente, foi isso, sabe? Foi o livro que me fez começar a perder o medo e tentar ler coisas em inglês. Então, quando o Enigma do Príncipe foi lançado, foi em 2005, eu li ele, comprei a edição original e li, né, na data ali do lançamento em inglês. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, gente, e aconselho pra todo mundo. O quê, né? O que é esse meu conselho? Peguem alguma coisa que vocês curtam muito, né? Então, sei lá, vocês aí estejam assistindo ao vídeo, com certeza você tem um assunto que você curte demais, né? Seja ele, sei lá, personagens de ficção, alguma história, né? Algum livro aí que você curta. Se você não curte livros, né? Personagens de livros, se tem alguma série, alguma coisa... Tenta achar um livro que fale sobre aquilo, sei lá, uma biografia de alguém que você goste muito, alguém que você tenha muita curiosidade. Isso é o primeiro passo. Pra mim, né, foi Harry Potter. E aí você tenta aplicar essa lógica que eu tô falando, que foi a que eu aprendi, né, que é tentar ler em frases, né, você pega blocos ali de palavras e tenta ler e subentender o que você não sabe daquele bloco todo. Então, o esquema é não ficar procurando tudo no dicionário. Você só vai procurar no dicionário, né, procurar o significado de uma palavra que realmente esteja fazendo falta ali. Sem ela você não tá entendendo o que tá acontecendo naquela cena ali, naquele contexto. É basicamente isso que a gente faz, então, pra
tentar ler em inglês. Então, nada de ficar procurando palavra por palavra, isso vai te atrasar, vai te deixar ali desanimado. Tente ler em blocos, né? E é isso, gente. Foi desse jeito. Eu li ali o primeiro livro, né, do Harry Potter, que foi o sexto. Depois eu li o último, também já li em inglês direto. E daí eu fui partindo para outras coisas, né? Aí depois disso eu li vários outros livros. O Orgulho e Preconceito, a primeira vez que eu li em inglês, né? E detalhe, eu achei ele mais fácil até, porque tem muitas palavras... São palavras meio antigas ali, muitas provindas do latim, né? Coisas aí de pessoal da letras. Mas todas as palavras que vêm, né? Tem origem latina, que estão ali no inglês, são mais fáceis pra gente de entender o significado, porque elas parecem muito com palavras do português, né? Então eu achei mais fácil até do que ler outras coisas. Enfim, aí eu fui me aventurando. Desde então, né, desde aquela época ali de 2005 pra cá, eu tento sempre ler alguma coisa em inglês. Então, eu sempre tô lendo dos, sei lá, vários que eu leio ao mesmo tempo. Algum deles, geralmente, é um livro em inglês que eu tô lendo, que é pra sempre treinar, né? Porque sabe como é que é? Se você não treina, você perde. Embora eu trabalhe com inglês, né? A empresa que eu trabalho, as pessoas que eu trabalho, enfim, são todo mundo dos Estados Unidos. Mas a linguagem que você usa no trabalho não necessariamente é a mesma linguagem dos livros que você tá lendo, né? Que são realidades completamente diferentes. Então fica aí essa dica pra vocês. É isso então, gente. Não sei se vocês têm curiosidade de mais alguma coisa. Eu tentei contar mais ou menos aí, resumido, né? O que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida desse curso aí, de coisas do curso que eu falei brevemente, né? Perguntem aí, deixem nos comentários que eu tento responder pra vocês. Se aventurem. Se quiserem dicas também, eu acho que eu tenho até outro vídeo falando dicas, mas se quiserem dicas aí de livros, coisas, me peçam também que eu vou mandando nos comentários. Um beijão, então, a gente se vê no próximo vídeo com mais uma história amorzinho, com mais um assunto amorzinho, um livro amorzinho. Beijos!